Estamos chegando, o programa Fala a Verdade, ao vivo para 11 cidades, através da NET, Cabo Net, Vivo Fibra TV e, claro, pelo Facebook. Quem que não tem Facebook no seu celular ou em casa, na verdade, pode assistir nosso programa. Hoje, 2 entrevistados aqui. Estou aqui com a Carol Cerqueira, pela primeira vez aqui no nosso programa. Boa tarde, seja bem-vinda, Carol. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, Vando. Quero agradecer o convite a todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Ô, Vandão, você é meu amigo do peito de muitos anos, já veio no meu programa, está de volta. Para mim é um prazer tê-lo aqui, viu? Bom, o prazer é todo meu, Nilson. Eu fico muito satisfeito de estar aqui com você, com o seu público. E vamos conversar, né, com a Carol também, grande amiga, parceirona. E vamos falar sobre a cidade de Osasco. Parece que tá pegando fogo, né, Nilson? Eu queria saber, os bombeiros estão chamando o bombeiro já para apagar o fogo dessa cidade? Olha, aqui, Nilson, vai precisar de muito bombeiro para apagar o fogo dessa cidade, viu, cara? Porque os invejosos, eles estão por aí, né? Estão por aí. Mas a gente vai falando no decorrer do programa. Não, vamos falar já, vamos abrir aí com o seu assunto. Daqui a pouco a gente falar com a Carol Cerqueira aqui. Vamos lá, pode ir falando aí. O que você quer saber? Não, você está falando que está pegando fogo. O povo quer saber por que está pegando fogo na cidade. Não, Osasco está passando por um momento crítico, né, meio turbulento, né? Você vê que essa questão judicial, né, o Poder Judiciário está tomando a frente de muitas coisas na cidade, na Câmara, na Prefeitura e outras coisas também, né? Você acha que o que aconteceu em final de 2016, que teve aquelas prisões, ainda repercute em Osasco isso aí? Repercute de uma forma... Como que você acha que o povo encara essa situação? Olha, o povo está encarando de uma forma muito negativa, né? Haja vista os índices de rejeição por parte de alguns políticos da cidade de Osasco, né, Nilson? Não adianta eu vir aqui no programa, eu como jornalista, ando pela cidade, falar para vocês que a coisa está boa, que não está. Eu não vou ficar tampando só com a peneira, eu tenho mais o que fazer na minha vida, né? Muitas pessoas não gostam de mim porque eu falo a verdade. Não é que questão que eu falo a verdade. As coisas estão aí. Mas a pessoa que fala a verdade tem credibilidade, né? Eu, graças a Deus, tenho credibilidade, aquilo que eu digo sempre, né? Eu não devo nada a ninguém. Eu devo a mim. O meu trabalho é o meu trabalho. Agora, Vox Populi e Vox Dei, não é isso? A voz de Deus é a voz do povo e vice-versa. E o povo está dizendo que, para esse ano, 2018, nós temos eleição para deputado. Muitos vão ficar no caminho, vão ficar chorando no meio do caminho, Nilson. Vão ficar sentados no meio do caminho. Mas explica para mim, o que é chorar no meio do caminho? Filho, tem uma música dos anos 60, acho que você lembra muito bem do Noite Ilustrada. Eu era molecão, que dizia laranja madura na beira da estrada, tá bichado, tem marimbondo no pé. Então tem muito marimbondo no pé. Eu acho que as frutas não tem marimbondo no pé, tá bichada. Tá bichada? Tá estragada, como diz no interior, lá em Bernardino de Campo. Tá estragada. E esse ano esse ano é o divisor de águas para a próxima eleição de 2020. Você queira ou não queira, eleição para deputado estadual e federal é o divisor de águas para quem será o próximo prefeito da cidade de Osasco. Bom, você sabe que toda eleição é assim, né? Eleição para deputado. Que coincide com governador, senador e presidente da República. Os deputados estaduais, aqueles que são candidatos a deputados estaduais são uma grande maioria, os federais já são um pouco menos, né? Mas dentro das cidades todos querem ser candidato a deputado estadual, né? Já estão se articulando, tem vários nomes aí, perguntam, você é candidato? Sou candidato. Muitos falam, sou candidato, chega lá na frente, o partido não dá autorização, que é a legenda, né? Então acaba não saindo candidato. Mas vai apoiar alguém. Agora, o que está acontecendo na cidade é que nós estamos vivendo uma crise, até institucional aqui, posso dizer, uma crise institucional, que vem de lá do final de 2016. A Câmara Municipal mesmo tem muitas reclamações, continua as reclamações com a Câmara Municipal, apesar das boas intenções do presidente Lindoso, lá do doutor Lindoso, tem muitas reclamações lá, vereadores que parece que não ligam muito para a situação, sabe? Temos aí o exemplo do vereador Pelé, vamos falar do Pelé aqui. Certo? Então, aí parece que o Ministério Público pediu para ele exonerar um assessor dele. Porque esse assessor estava na lista lá dos fantasmas, quando era assessor do Valdomiro Ventura. Não é isso? É isso mesmo? Informação e agora pediu para tirar ele, exonerar, que ele não, pelo acerto, ele não, nenhum desses que estão na lista, dos que estão no processo, nenhum desses podem trabalhar na Câmara Municipal, pode trabalhar na Prefeitura, mas na Câmara não pode.
E então parece que vai ter que ressarcir tudo que foi pago para esse cidadão aí, ele vai ter que ressarcir ou ele ou o Pelé. Não, eu acho que, de acordo com a determinação do juiz, é o vereador que tem que ressarcir o erário público. Né? Um dos dois vai ter que ressarcir. O que me causa estranheza... que eu recebi a decisão do Ministério Público. Está guardado, tem a decisão, está guardado comigo, já recomendando para a Justiça, para que seja demitido, exonerado imediatamente, ou o vereador sofrerá graves consequências se não houver exoneração. Sobra até para o presidente da Câmara se não exonerar. Você sabe o que eu acho estranho, Nilson? É que existe lá os advogados, né, que cuidam dessa parte eleitoral. O que me causa estranheza é que os caras recebem recursos vultuosos, né, para os seus honorários. Né? Tá certo, o trabalho dele tem que receber mesmo. O trabalho dele tem que receber. Mas os caras não conhecem a lei, eles já não viram as decisões do juiz lá de 2016, de todo aquele imbróglio. Meu Deus do céu, você sabe o que eu fico pensando, Nilson? Que isso aqui é uma província, né? Tem um zorro, um alcaide, né? Que comanda a cidade. Tem o Sargento Garcia. Tem um Sargento Garcia, tem o zorro e um bando de tonto em volta, né? Eu penso assim. Porque é um desmando. O Zorro é assim, quando ele está com máscara, ele é o herói da população. Agora, quando ele está sem, ele é uma pessoa humilde, quietinho, bonitinho e tal, né? É o ego. É porque é o seguinte, eu vejo assim, vamos falar, tem vereador aí que está trabalhando com o ego, com o superego e com o id dele. Né? A questão que eu sou da psicologia também, né? Aí o que acontece, cara? Os caras estão desacreditando. E o Ministério Público está em cima. E muita turbulência está por vir na cidade de Osasco. Nós sabemos disso, né, Nilson? Eu acho que até as eleições nós vamos ter muita novidade. Vamos parar um pouquinho com você agora. Vamos falar com a nossa convidada principal aqui de hoje. Carol, né? Carol Cerqueira. Obrigado por eu ser a principal aqui hoje. Olha, você é a convidada número 1, é que eu dei espaço para o Wando, né? Não, mas política é importante, porque né? Todos que nos assistem também têm interesse se relaciona à cidade, os problemas da cidade aqui e o que está acontecendo. Ô, Carol, você criou uma ONG, né? Na verdade, a gente não tem uma ONG específica, a gente usa o nome Carol Me Representa. Você está tentando criar uma ONG? Estou tentando criar uma ONG. Já tem um blog. Já tem o blog, que é Carol Cerqueira, é a minha página mesmo. E a gente já faz esse trabalho, o meu trabalho específico, ele é com os familiares dos presos. Eu passo por um caso de injustiça na minha família, como o país inteiro já acompanha. Meu marido ele já está preso há quase 4 anos por um crime que ele não cometeu. Então, diante de toda essa situação e do sistema penitenciário que eu vivo na pele, que eu acompanho, que eu represento, que eu estou lá final de semana, eu entendi a necessidade que essas mulheres tinham de ajuda. Porque eu tenho uma instrução, eu sou formada em administração com comércio exterior pelo Mackenzie, mas tem muita gente que não tem instrução. Então ficam na fila horas e horas, não sabe o que é direito e o que não é. E a gente sofre um preconceito muito grande, porque principalmente de dentro do sistema. A gente que fica na fila, os agentes acham que a gente também cometeu algum crime, que a gente também participa de alguma coisa. E muitas pessoas que estão lá são inocentes, assim como meu marido. Eu já ouvi nesse meio do caminho assim, mas, poxa vida, se seu marido é inocente e tantas outras pessoas que estão lá são inocentes, por que ainda estão presos? Porque o sistema judiciário é extremamente falho. Você pode falar o nome do seu marido? Posso. O nome do meu marido é Lerilson Oliveira Cerqueira e ele é muito conhecido, principalmente aqui em Osasco, como Belo. Ele teve uma casa noturna aqui. Nós tivemos uma casa noturna na Vila Iara, é o antigo Vila Bar. A gente ficou lá por bastante tempo, muita gente acompanhava o nosso trabalho no Vila Bar. E depois que nós fechamos o Vila Bar, a gente transformou em Vila Gospel. Porque aí nós entramos na igreja, ele se converteu, hoje ele é pastor lá dentro, ele faz um trabalho de pastor lá dentro da penitenciária, que na verdade é o que mantém ele em pé, né? A fé dele, a fé que a gente tem e que a gente acredita que essa injustiça vai ser provada. Vou mostrar agora o que aconteceu de erros no processo do seu marido. Vamos lá, Sim. desde o início, pode falar. O primeiro erro começa lá em 2002, quando ele foi acusado desse homicídio. Foi criada toda uma situação e não houve... Teve um homicídio. Teve um homicídio. A pessoa, infelizmente, ele conhecia a pessoa que morreu, ele tinha comprado uma moto dessa pessoa que morreu, que veio a falecer, mas infelizmente essa pessoa estava devendo um dinheiro para uma outra pessoa. E essa outra pessoa
queria a moto como forma de pagamento. Só que a moto já estava com seu marido? Só que a moto já estava com meu marido. E eles estavam finalizando a documentação e toda a negociação. Mas o rapaz não queria esperar. E aí, num domingo de fevereiro de 2002, ele ameaçou esse rapaz, né? E essa pessoa que estava cobrando esse valor. E quando foi no final da noite, ele foi lá, chamou ele e deu um tiro na cabeça dele. Só que ele usou o nome do meu marido para poder atrair ele até o portão. Ele chegou no portão e falou que era o seu marido. Ele falou que era o meu marido. Ele estava todo coberto, ele só mostrava os olhos. Sim. Né? E aí ele chamou e tinha uma outra pessoa junto com ele e foi dar um tiro na cabeça desse rapaz. E o rapaz veio a falecer. Quando foi na segunda-feira de manhã... Isso foi em Osasco? Isso foi em Osasco, ali na Praça do Salgado. Tá. Bem pertinho. Quando foi na segunda-feira de manhã, meu esposo tinha combinado de se encontrar com o Cleiton, que era a pessoa que faleceu, para eles regularizarem a situação da moto. Isso, fazer recibo, fazer transferência, tudo o que tinha que ser feito. E ele começou a ligar no celular do rapaz, a ligar, e ninguém atendia. Da última vez, a viúva atendeu e falou, olha, Belo, meu marido está dormindo dentro do carro, vem para cá no pronto-socorro do Santo Antônio que você conversa com ele. Só que ele já estava morto. Então foi uma situação criada, armada para ele poder chegar até lá. Deve ter falado para ela. Sim, ela foi. Falou do jeito que a polícia mandou. Isso é o que mais me deixa revoltada. A polícia ele era suspeito, realmente. Até aí tudo não, bem. Até aí tudo bem. Ele é suspeito. Faça os procedimentos que tem que Vamos levar até a delegacia. Lógico. Fizeram o teste de pólvora, deu negativo, reconhecimento negativo, mas ainda assim ele ficou preso 5 meses em 2002. Isso foi em 2002. Como suspeito. E aí o tempo foi passando, o juiz entendeu na época que não tinha provas contundentes para falar que tinha sido ele. Só que a polícia estava armando toda uma situação para mostrar que tinha sido ele. E aí chamou, como na época eram crianças, os filhos dele, a filha dele que apareceu no portão, ela não servia como testemunha. Então colocaram a cunhada como testemunha. Mas a cunhada testemunhou alguma coisa mesmo? Aí o que aconteceu? Não, ela não viu nada, ela não sabe quem matou. Tanto é que até hoje no depoimento dela, porque depois que ele foi condenado, porque houve uma condenação em 2011, ela nos procurou, ela falou, olha, não foi seu marido que matou meu cunhado. A gente nem sabe efetivamente quem foi que matou. Existem os boatos, mas não foi ele. O que a gente faz para reaver essa situação? Porque eu não consigo dormir, eu não tenho paz de espírito para eu conseguir seguir com tudo isso. E aí a gente começou a recorrer. Por quê? Antes, em 2002, já houve muitas falhas. Ao meu ver, eu não sou advogada, mas nesse período a gente aprende muita coisa, a gente conhece muita coisa, a gente vê muitas histórias. Faltou uma investigação muito criteriosa, foi muito feita de qualquer jeito. Faltou uma investigação correta, foi muitas falhas. Mas passou, ele foi condenado em 2011 a 13 anos de prisão. Pôde recorrer em liberdade no início, porque foi uma votação muito acirrada, foi 4-3. O Corréu foi absolvido. E logo depois que houve a condenação dele, essa testemunha nos procurou. E falou, olha, não foi ele, o que a gente faz para reaver? Ela fez uma carta de próprio punho, reconheceu em cartório, mas a justiça não aceitava isso. Aí quando foi em 2014, o fórum, a juíza de Osasco, ela expediu um mandato de prisão. E aí a gente fazia evento na cidade toda, a gente fazia evento gospel. Os maiores eventos gospel da cidade de Osasco, quem trouxe fomos nós. A Marcha para Jesus de 2013, a parceria com a caravana do Raul Gil, foi através dele, essa primeira que teve a parceria. Então, a gente já tinha um trabalho. Quem queria achar ele, achava em qualquer lugar. A gente não estava se escondendo de ninguém. Os endereços eram sempre atualizados no fórum para deixar tudo ok. Eu estava voltando de uma reunião porque eu ia fazer a Marcha pela Vida, que é um trabalho social que eu faço contra as drogas, contra o uso das drogas. Então, a gente assistencia famílias nesse sentido. E aí eu fui parado pela polícia, ele estava como foragido e a gente nem sabia. Aí começou, 7 de agosto de 2014, ele foi preso. Meu filho ia completar 3 anos, 2 dias depois. E a gente começou uma busca incansável pela justiça. Porque, Carol, mas você é esposa dele, você tem que acreditar que ele é inocente. Não, eu fui atrás de provas.
nós levantamos todas as informações. Eu montei um dossiê com todos os erros do processo. Tanto é que isso hoje está em Brasília. A gente está com esse dossiê lá em Brasília aguardando. O processo já está em Brasília para ser analisado. Já está em Brasília para ser analisado, porque nós passamos por uma revisão criminal. Mas já houve o trânsito em julgado. Já houve trânsito em julgado. Na esfera São Paulo já não tem mais o que fazer realmente. A gente conseguiu uma justificação criminal, que é algo muito difícil de se conseguir, que é chamar essa testemunha novamente para ser ouvida na frente da juíza e da promotora. Elas ouviram essa testemunha por 1 hora e 15 minutos e ainda assim permaneceram com ele preso. Falei, ok, vamos tentar até as últimas consequências. Nesse meio tempo, meu filho operou, tirou um rim direito, né? A gente descobriu um problema renal nele, ele faz, inclusive, acompanhamento no Hospital do Rim. E a gente começou a buscar essa justiça. Só que, além de tudo que eu tenho, o sistema judiciário ele tem um problema que ele interpreta da forma que ele quer. Infelizmente, essa história de você falar assim, ganha quem tem dinheiro é real, é o que acontece. Eu posso falar isso com toda tranquilidade, porque eu acredito que se hoje eu tivesse condições financeiras, ele já estaria na rua. Mas com toda certeza. Não porque, você vai comprar alguém, não. Porque o sistema de defesa seria bem diferente. Agora, vamos falar, o seu blog faz o que agora? As pessoas que têm dúvida em alguma coisa? Quando as pessoas têm, por exemplo, um ente dela vai preso. Foi o que aconteceu comigo da primeira vez. Eu nunca tinha entrado nem numa delegacia. O que eu ia fazer? Então, hoje eu assistencio dessa forma. Eu dou indicação de como fazer a documentação, o que pode levar na visita, o que não pode levar, de que forma que ela pode ir vestida, o atendimento com o diretor da unidade, porque o familiar tem direito a conversar com o diretor da unidade, porque de repente a pessoa que foi presa ela tem algum problema de saúde, ela precisa de alguma assistência, isso é muito falho dentro do sistema penitenciário. A gente já vive isso aqui fora, dentro do sistema penitenciário é mais falho ainda. Eu dou essa instrução para ela de como agir, ela saber o que ela efetivamente tem de direito, o que ela pode pleitear, o que ela pode solicitar e o que ela pode fazer para tentar amenizar um pouquinho o sofrimento dela e o sofrimento de quem está lá dentro. Qual é o endereço do seu blog? O meu é Carol Cerqueira. Carol Cerqueira. Isso. .com.br. Não, é só na página no Facebook. Nós estamos fazendo... Você tem uma fanpage no Facebook? Uma fanpage. Nós estamos fazendo um site que vai ser www.carolcerqueira.com.br e lá vão ter todas essas informações. Escreveu Carol Cerqueira no Facebook. No Facebook você me acha. E aí você pode me chamar via inbox. Tenho meus telefones lá de contato. Tem muitas pessoas que se sentem, tem família... parentes, né? Esposo, filho, preso e acho que foi como que cometeu injustiça, né? Na verdade, tem muitas, inclusive nesse período de 4 anos. Muita gente pagando pato aí por gente que está aí nas ruas andando, sorrindo. Muita. Nesse período de 4 anos, tem 4 famílias específicas, 2 que eles eram realmente acusados, eram reais os crimes deles, mas já tinham passado o prazo para ele estar na rua e para ele poder já vir ficar com a família. E os outros 2, eles eram inocentes. Então, o que eu fiz com essas famílias? Eu levantei todas as informações, nós montamos 2 pedidos e esses 2 rapazes já conseguiram sair das penitenciárias e hoje estão em casa, já estão trabalhando, a gente acompanha, a gente dá um acompanhamento depois para saber como que está fazendo. E eu, Nilson, eu estou com um projeto, que é um projeto Gênesis, é o nome do projeto, onde eu vou apresentar para o secretário da SAP, que é o seu Lorival, nos próximos dias, que é um projeto de ressocialização. Porque muito se fala em ressocialização para as penitenciárias, mas pouco se faz. Então, o meu projeto ele já funciona de uma forma com contato com esses diretores. A gente conseguiu uma parceria na cidade mesmo de Porto Feliz, que meu marido está. A prefeitura acolheu esse projeto de colocar os presos para trabalhar na prefeitura, fazendo serviço de obra, limpeza de praça. Ele vai logo entrar no semiaberto, é isso? Na verdade, meu marido já está no semiaberto. Já está? Já está. A gente está pedindo trabalha hoje... durante o dia e volta? Isso, trabalha durante o dia e volta... Trabalha para a prefeitura. Trabalha para a própria prefeitura de Porto Feliz. E esse projeto de ressocialização, o intuito dele é fazer o quê? É fazer com que o interno reeducando, que é como nós chamamos os presos,
eles possam ter uma oportunidade e uma vontade de sair de lá e não cometer mais crime nenhum. Vamos supor, o familiar vai visitar o preso e é ofendido lá dentro. Isso é uma coisa tão natural. Muito comum. Tão natural que o governador deveria um dia se disfarçar, o secretário da Segurança, fazer de conta que não era nada, autoridade nenhuma, e entrar dentro do presídio para ver como que maltratam as pessoas lá dentro. É uma coisa impressionante. E olha, isso é tudo terceirizado, não tem polícia lá, são empresas contratadas para cuidar daquilo. Mas ser tão superior, que maltrata. Maltrata de uma forma absurda. Eu falo isso porque sou jornalista e já fiz página policial. Sabe? Eu entendo como que funcionam as coisas. Agora, o que você responde para a pessoa? Onde ela deve ir para poder fazer uma denúncia de maus tratos dentro de um presídio, por exemplo, que tem que ser tratado com muita dignidade lá dentro? Sim. Ela tem que procurar 2 órgãos, a SAP, especificamente, diretamente, e os direitos humanos. Sim. A gente diz que os direitos humanos, eles não fazem... Só ir na OAB que tem. Só ir na OAB que tem. Por exemplo, aqui em Osasco, o trabalho da OAB de Direitos Humanos está bem grande. Inclusive, eles têm uma reunião a partir de segunda-feira, onde eles vão falar como vai funcionar esse atendimento ao público, para poder receber essas denúncias, para poder falar. Isso que você falou é muito importante, por quê? Qual é o maior problema hoje para nós, família de preso? As mulheres se calam quando tem um problema. Sabe a história da mulher quando ela apanha, ela sofre uma violência sexual, ela se cala porque ela tem medo do que ela vai sofrer? Na penitenciária é igual, porque ela tem medo da represália. Você é humilhada toda vez que você vai na revista? Eu posso te falar várias situações, eu não tenho problema nenhum com isso, porque são coisas que eu passo semanalmente. Mas ela se cala porque ela tem medo com o que o agente pode fazer com o marido dela lá dentro, que é o que a gente sempre fez. Só que eu não me calo. Todas as penitenciárias que meu marido passou, Guareí, Mairinque, Campinas, Iperó e Porto Feliz, que é a última que ele está, os diretores me conhecem. Uma vez em Mairinque, eles estavam servindo comida estragada. Porque quem faz a comida dessas unidades que meu marido passou são os próprios presos. Não é marmita que chega, os presos que fazem a comida. Estava recebendo comida vencida, eu falei, não, isso está errado. Falam aí toda hora que um preso custa R$3.000, que história é essa? A gente que manda sabonete, sabão em pó, amaciante, tudo, roupa, lençol, toalha de banho, tudo. Nós, família, que mandamos para eles. Mandei um e-mail para a SAP, para o coordenador geral da região oeste das penitenciárias e falei, olha, está acontecendo isso, isso e isso. O diretor me chamou. Como que você manda um e-mail desse? Eu falei, porque a gente tem que saber o que é nosso direito. Como que vocês vão servir comida estragada para eles? Eles vão morrer, vai passar mal, vocês vão ter um problema muito maior. Então, eu faço esse intermédio para não ter... Você está muito conhecida no meio lá da SAP. Eu tô, eles me conhecem, eles sabem quem eu sou, porque não é que eu gosto de fazer bagunça, eu gosto daquilo que é direito. Então, se a gente tem direito, tem que ser cumprido. Eu, por exemplo, vou falar especificamente do meu caso. Meu marido está preso por uma coisa que ele não cometeu. Então, peraí, eu vou lutar mais ainda para que o direito meu e o dele seja preservado. Agora, entendeu? O que mais você teme, e todos têm o maior temor, é lá dentro, né? Total. A escola e a faculdade, a universidade que tem dentro de um presídio, né? É uma verdadeira faculdade. Mas sabe por quê? Que aí eu volto no meu projeto Gênesis, que é o que eu vou implantar e você vai ouvir falar ainda desse projeto que é a faculdade à distância, atrelada junto com o governo do estado, junto com a SAP, para formar esses reeducandos, para ele vir para fora e não cometer mais nenhum crime e não se marginalizar de novo. Porque lá dentro eles têm um tempo muito ocioso. Eles andam num perímetro para lá e para cá, o dia inteiro. Para lá e para cá. Não tem o que fazer. Se você que é um empresário que está aí nos assistindo nesse momento, tiver uma mão de obra no sentido de uma produção grande, faça contato com as penitenciárias, você não vai perder, porque o custo disso ele é muito baixo. A gente escuta falar sobre a costura da bola, da sacolinha. Se isso fosse muito maior, não vai tirar emprego do trabalhador aqui de fora, porque emprego no sentido de produção é muito grande, tem. Você só precisa investir, você só precisa entrar, você só precisa acreditar e estar com coragem na situação. Se ele ocupa a mente, ele não vai ter tempo para ficar ouvindo as besteiras que escuta. Mas é o ócio, né, que fala, né? Exatamente. Não tem o que fazer.
Exatamente. É o come e dorme, né? É o come e dorme, é o verdadeiro come e dorme. Joga uma bolinha, tal. E olhe lá, tem penitenciária que não é permitido. Hoje, na que ele tá, ela é uma penitenciária tem que estar de bem padrão. com todo mundo. Você tem que ser amigo de todo mundo. Meu marido, ele diz que ele dorme com o olho aberto e um olho fechado. Não, tem que tudo ser sim, né? Você tem que ser amigo de todo mundo. Lá você entra, quando a mulher entra, eles geralmente abaixam a cabeça, porque eles não podem, ficar te olhando. Mas eu sou tão cara de pau, eu sou tão conhecida lá dentro que eu vou cumprimentando todo mundo. Por quê? Se eles se sentem acolhidos, eu aprendo isso no Evangelho, eu sou cristã. Então Jesus, ele não fez acepção de pessoas. Ele não faz acepção de religião, ele não faz acepção de nada disso. Se eu tenho a oportunidade de falar, de uma boa ação, de mostrar um amor, de mostrar um carinho, e de repente Deus tocar no coração daquela pessoa que está lá para ela não cair no caminho errado de novo, eu vou fazer. Então eu chego lá, eu cumprimento todos os agentes, as agentes que são super mal-humoradas. Faz amizade na fila? Eu faço amizade com todo mundo na fila, a gente conversa, a gente troca informação, a gente tem vários grupos aqui que a gente acompanha. O que pode levar, o que não pode, o que pode... Então é isso que eu faço. Eu faço esse trabalho de assistenciar o que o familiar do preso pode e não pode. Eu, por exemplo, estou trabalhando em 2 processos, eu não sou advogada. Eu acho que hoje eu poderia prestar só OAB, só pelo conhecimento que eu tenho. Eu queria fazer um teste só para ver se eu ia passar. Mas a gente assistencia essas famílias porque elas não têm instrução. Então eu não vou deixar o filho ou o marido ficar lá mais 1 ou 2 anos ou 3 anos porque o judiciário é lento. Eu vou agilizar o máximo que eu puder. Tá certo. Ô, Vando, sai um pouquinho do seu celular aí que você tá lendo. Você quer fazer alguma pergunta para ela, Vando? Não, eu já comecei, eu tive conversando com a Carol, né? Eu acho que o trabalho que a Carol está fazendo é um trabalho de suma importância, né? Eu já conversei diversas vezes com a Carol, acho legal isso. E a Carol falou uma coisa assim importantíssima, que o sistema prisional do Brasil, ele está falido. Sim. Arcaico, né? Como é a educação do Brasil, arcaica, sim, lá de Marquês de Pombal do século XVI. E esse trabalho seu, Carol, é importante, né? Que se divulgue aquilo que você falou. Muitas das pessoas não têm instrução. Aí vem esses militontos, né? Igual eu estava vendo aqui no Face, um professor da Universidade Federal dizendo que a Venezuela, com toda a ditadura, é mais democrática do que aqui no Brasil. Professor da Universidade Federal. Tem até vergonha de falar com um cara desse, é professor, né? Que envergonha a classe da gente. Esse cara devia ir para lá. Então, esse tipo de pessoas que atrasam o crescimento do país, né? Esse trabalho que a Carol está fazendo, eu acho que é importante, Nilson, você está divulgando hoje, pela primeira vez, ela está vindo a público, né? Um público diferenciado, mostrar isso, né? Tem muita coragem. Tem muita coragem, tá dando, como diz no dito popular, está dando a cara para bater. Né? Carol, muito. Eu só te perguntar uma coisa. Dentro da esfera política, né? Dentro da esfera política, você teve com deputados estaduais, lá em Brasília, com os federais, você teve na Câmara, lá no Senado, no Congresso, você levou essa bandeira. Qual foi a recepção e a receptividade por parte desses políticos? Então, até 3 semanas atrás, eu não tive apoio de ninguém. Absolutamente ninguém. Eu bati em várias portas para levantar essa bandeira e todas as portas foram fechadas na minha cara. E eu falei, eu não vou desistir. Porque muito daqueles caras, esses políticos não têm problema judicial, né? Não. É que eles têm uma credencial para não ir preso. Eles né? têm uma credencial para não ir preso. Não tem diferença. É o que eu falei. Se a gente tem dinheiro, a gente consegue muito mais coisa. E não é dinheiro para roubar. Não é dinheiro para usurpar. Não é dinheiro para nada disso. Pô, você conseguiu um bom advogado, né? Exatamente. É para você ter um bom advogado. Um facilitador. Um facilitador de toda essa negociação. Porque no meu caso, por exemplo, toda a documentação do meu marido e tudo que tinha que buscar era eu que ia atrás. O meu advogado, ele é muito bacana. Ele me ajuda pra caramba, o meu advogado hoje, o Dr. Felipe Palmares. Mas até então, eu parei 2 anos, eu não fazia nada absolutamente da minha vida, porque eu ficava no tribunal todos os dias. E aí, quando surgiu esse projeto, eu bati na porta de várias pessoas para me dar a oportunidade de mostrar a ele, de falar qual que é a importância verdadeira desse projeto. Que não é um negócio de ilusão, é um negócio que a gente tem condição de mudar
um pouco que seja o sistema penitenciário que está falido. Que está falido pelo descaso, que está falido pela administração. E é isso que eu vou apresentar agora para o Lorival Gomes. A gente tem uma agenda com ele nos próximos dias, para que ele veja a importância desse trabalho. Ele é o secretário da SAP, do Estado de São Paulo. Então, eu vou apresentar esse projeto, eu já tenho todo o layout, eu já tenho o funcionamento desse projeto, de como vai funcionar. Mas, voltando à sua pergunta, ninguém me abriu as portas para esse projeto. Ninguém. A hora que eu levantei a bandeira, que eu falei, eu vou para cima, todo mundo já sabia o trabalho que eu fazia, porque eu nunca escondi a prisão do meu marido. Desde quando eu fiz aquele primeiro vídeo, que deu mais de 3 milhões de visualização, que muita gente se sensibilizou, que eu também fui muito criticada, porque, mas ele é culpado, mas ele isso, mas ele aquilo. Contra provas, contra fatos, não há argumentos. A gente tem todas as provas. Tudo que mostra a inocência dele. Eu não ia estar dando minha cara para bater se eu não tivesse certeza que ele é inocente. Eu não ia estar lutando e brigando desde 2011. Ele está desde 2002, mas eu desde 2011, que quando entrou o júri, por uma inocência que não é inocência. Você já foi nas grandes redes de TV reclamar, ver se alguém te ajudar? Então, a gente já teve uma reportagem na Rede Record. Teve? Já. A gente já teve em 2015, 2016... que conta toda essa história, que eles mostram todas as provas, mas eu não tive retorno, no sentido de jurídico. Muito pelo contrário, a juíza de Osasco ficou muito brava, chamou meu advogado na época, pediu o direito de resposta, teve o direito de resposta, porque eu acho que todo mundo merece direito de resposta, mas assim, eu não tive esse amparo, eu não tive um amparo nacional nesse sentido jurídico para me amparar com relação a isso. Tem gente que fala assim para mim, Carol, o judiciário não liberou ele ainda por causa de indenização. Eu não quero indenização. Sabe por que eu não quero indenização? Porque eu preciso do meu marido aqui me ajudando, trabalhando junto comigo. Eu preciso do meu marido cuidando do meu filho. Ele não viu a primeira escrita do meu filho na escola. Ele não sabe como ele é na escola. O meu filho ele tem um problema emocional muito grande. Ele não gosta de desgrudar de mim porque ele acha que eu também vou deixar ele assim como o pai deixou ele. Então, tudo isso afetou na minha família, afetou... Você é psicólogo, você sabe bem do que eu estou falando. A vida mudou drasticamente. Total, total. Eu já fui muito hostilizada por algumas pessoas que... Como você explica? O que você fala para o teu filho? Meu filho sabe, ele sabe que o pai dele está preso, ele sabe que o pai dele está preso por causa de uma mentira, ele sabe que o pai dele foi acusado injustamente, tanto é que hoje eu ensino ele que ele não pode, em hipótese nenhuma, colocar ninguém em nenhuma situação de risco, que ele não pode mentir, que ele não pode falar uma mentira, porque criança, às vezes, cria situações na cabeça. Mas ele sabe, ele vai comigo, ele passa pela mesma revista que eu passo, ele tira a roupa da mesma forma que eu tiro a roupa, ele só não faz a sessão agachamento porque ele é uma criança, mas tudo dele é revistado da mesma forma como eu. Sim. E aí ele entra lá e ele acha que ele está num parque de diversão, porque aí ele brinca, ele pula, ele vai na areia. Tem mais crianças lá. Tem mais crianças, tem muitas crianças. Tá certo. Olha, nós estamos aqui já com algumas pessoas, parabenizando até, viu, você, Mayra Cristina, elogiando a Carol, dizendo que ela ajuda muito. Deve ser alguém que você encontrou na fila lá. Cristiano Ferreira ligou dizendo que a Carol está ajudando muito os familiares dos presos nas visitas. Verdade. Legal, hein? Cleide Nunes ligou cumprimentando você e ao programa. Obrigado. E participe sempre com a gente aqui. Se você quiser fazer pergunta, pode fazer também. Nós temos também o nosso WhatsApp aqui. Quem quiser participar, 990-128-812. Não, nosso WhatsApp é outro. Isso aí é do Alexandre Frota, eu acho. É 981-420-208. 981-420-208. Hoje, a partir das 15 horas, tem o programa do Alexandre Frota, viu? E, líder absoluto de audiência aqui na TV. Mais de 2 milhões de pessoas já somados já, os programas dele, que estão assistindo o programa, que o vídeo fica, né, acumulado lá na... Ele merece, né, cara? E ele está aí. Ele veio aqui sexta-feira retrasada no meu programa, nós entrevistamos ele. Então, hoje, a partir das 15 horas até as 16, tem o Alexandre Frota. Se você gosta de polêmica, assista o programa do Alexandre Frota. Seria interessante, viu, Wander? Nós conversamos com o Alexandre, ele é muito legal, trazer ela para o programa dele, viu? Legal, acho que é seria importante. muito legal. Eu vou ficar muito feliz. Muito assistido. Quem sabe agora na saída do programa, ele costuma chegar cedo, nós conversamos com ele para ver se existe a possibilidade de você
ser entrevistada no programa dele também. Vou tá ficar bom? honrado e feliz. Pode falar, Wando. Eu queria mandar um abraço aqui para minha amiga Céci, né? Ela mandou aqui, eu vou mostrar para vocês, né? Que, acabou de nascer o bebezinho dela, o Pedrinho. Parabéns, Céci. Uma grande amiga, professora. Céci, ela chama Cecília, mas nós chamamos ela de Céci. Ela aqui de Osasco? Não, ela foi professora da Rede Municipal de Ensino de Osasco, hoje ela está no Taboão da Serra e lá na Prefeitura de São Paulo. Ela é uma excelente professora, é uma pedagoga maravilhosa. E parabéns, Céci. Chegou seu bebezinho, Pedrinho. Eu estou muito feliz por você, viu? Seja bem-vindo a esse mundo aí. Deus abençoe. E outra coisa, Nilson, eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Gelson de Lima, né? Seu e meu amigo. O secretário de governo da... Logo ele vai estar aqui com a gente. Secretário de governo da Prefeitura de Osasco, né? O Gelson vem fazendo um grande trabalho. Até eu fiz um texto ontem, Carol, você conhece o Gelson também, né? E recebi muitas críticas, inbox, né? Os caras que não têm peito para vir escrever. Pode escrever no meu Face, lá não tem problema nenhum, não. É por isso que eu falo, ninguém... acende vela para defunto ruim, nem chuta cachorro morto da rua. A verdade é essa. O Gelson, eu fiz um texto lá falando sobre os grandes articuladores políticos da cidade de Osasco, né? Que foi o seu Nemer, né? Nemer Salles, que foi pai da Iaci. O pai da Iaci, foi o mestre que ensinou o Aimoré de Melo Dias, o Daí Solati. Melo Dias. O Yamato aprendeu. Hoje o Gelson é o último desse gênero. Remanescente de lá, né? Remanescente daquela turma. Porque está faltando mesmo. E o Gelson hoje é o mestre da articulação política. Muita gente que entende de política aí está faltando. Essa gente nova não entende muito do assunto, fala que entende. Não é bem assim, né? Não é assim. Tem uns caras que montam partido, aí consegue eleger um vereador, ele acha que ele é o maior articulador político. O cara para ser articulador político, no caso do Odair Solati, né, que a gente também conviveu com o Aimoré de Melo Dias, eles elegeram o Rossi, o Celso, prefeito, deputado estadual, federal, os caras foram prefeito por 2 vezes, o Rossi teve 7 milhões de votos. Quem estava à frente? Daí Solati. Não pode esquecer do Celso Gilo. Aimoré de Melo grande Dias, político nessa cidade. O Celso Gilo também, um grande sabia ter tudo na mão. E hoje tem umas pessoas que criticando eu aqui, principalmente eu, Wando Neto, porque eu vou lá na minha página, não posso com o Gelson, E eu vou falar uma coisa para vocês, posso, Nelson? Pode. Vocês aí que estão criticando, falando mal de mim, não sei o que, vocês não conhecem nada de política, vocês deram sorte, né? Deram sorte. Igual o Silas foi prefeito em 96, foi uma sorte danada. Você viu que eu publiquei ontem no Facebook? Os invejosos. Você conhece as pessoas, a liderança das pessoas? Pela inveja dela, né? Quando você percebe que muita gente está invejando a pessoa. Então, isso é sinal que o cara é bom, entendeu? As pessoas, os invejosos são os incompetentes. Me desculpe falar, mas são os incompetentes. Quem tem inveja do outro é porque não tem competência de ser o que o cara é. Então, quando você fala assim, é uma grande liderança, você vai comprovar pelas pessoas que falam mal dele. Sabe? Que ninguém fala mal de gente que faz coisa ruim. Costuma falar mal na política de gente que está na frente. Ninguém vai cutucar lá atrás. Ninguém pisa em cachorro morto na realidade, tá certo? E outra coisa, né? A persona, né? Eu até falei para um cidadão aí que é top da política, Deus, eu falei, então a sua persona é triste. Ele falou, o que é isso? Eu falei, você é a máscara. Você não sabe a máscara. Então o cara consegue eleger um vereador com esses partidos, aí o cara se sente o maior articulador político. Ele conseguiu eleger o Collor, o Getúlio Vargas, o Juscelino. Ô filho, deixa eu falar uma coisa para você. Política, meu pai, ele dizia que quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma. Tá certo. O Gelson sabe fazer, vai lá, senta na arquibancada e vê o Gelson fazer e bate palma para ele. Vamos voltar aqui agora para a Carol. Para Carol aqui. Ô, Carol, olha, me mandaram isso aqui para mim. Ó. O programa está bombando de audiência. O pessoal está ligando na TV para elogiar a Carol. Muitas ligações. O pessoal lá que recebe as ligações, a Vali, que mandou para mim, está aqui, ó. Olha que bacana, eu fico muito nos assistindo feliz, aí. gente. Muito e eu estou percebendo aqui carinho. realmente que nós estamos tendo uma ótima audiência. Vou fazer uma pergunta um pouco política para você. Esse ano nós temos eleição para presidente da República. Para você, o que seria bom, sem falar o nome, o que o presidente da República teria que fazer para mudar a situação desse país aqui? O que você acha? Olha, que difícil, né? Não. Na verdade, assim... Não precisa falar o nome, mas tinha que ser um homem assim, que agisse dessa forma. Na verdade, assim... Está difícil de achar, viu? A gente está num ano muito difícil. Vai ser um ano bem atípico de eleição. E, assim, o homem, para ser o presidente da República, ele tem que ser um... Primeiro, eu vou te falar o que eu acho que a pessoa tinha que ser para ser político. Posso?
Claro, deve. Eu posso? Deve. Primeira coisa, ele tinha que ter uma formação acadêmica para poder ser um político. No mínimo. No mínimo, segundo grau. No completo. mínimo, No um mínimo. segundo grau. Porque assim, eu já prestei vários concursos para a Polícia Federal, que eu sempre quis entrar na Polícia Federal. E eu não passei, não é porque eu não tenho capacidade, mas porque me faltava estudo. Porque realmente a prova de uma Polícia Federal é muito difícil. E para você coordenar uma cidade, um país, você não pode simplesmente saber só falar com o povo, que eu acho que isso é o mais importante. Mas você tem que saber um pouco de matemática, um pouco de português, de história, de geografia, de filosofia, de psicologia. Hoje o que a gente falta é isso. Deveria entrar uma reforma política nesse sentido. A pessoa, para ela ser política, para ela ser candidata a qualquer coisa, ela tinha que ter no mínimo uma formação de segundo grau. No mínimo. Eu ainda acho que teria que ter uma faculdade, mas tudo bem. O presidente da República, ele tem que ser uma pessoa... Eu não acho que ele deveria ser um político. Eu acho que ele deveria ser um administrador. É a minha opinião. Que além de administrar, ele vai saber como lidar com o povo. Não pode ser um da elite, mas também não pode ser um muito do povão. Porque senão ele não vai conseguir balancear essa situação. E hoje, o foco tem que ser o que a gente está apanhando na saúde, na educação, no transporte. E eu ainda coloco o topo de tudo isso. Eu assisti a entrevista com a professora Sônia semana passada, e eu acho que realmente, se a gente tivesse o primeiro ponto, a educação como base para tudo, todo o restante estaria muito melhor. Porque se você entrar no âmbito da saúde, se você chega num posto de saúde para tomar uma injeção, é porque você precisa, é porque você está doente. A pessoa que está lá atendendo, ela já te trata mal, ela não tem respeito, ela não tem carinho, ela não te dá atenção. Não estou falando que ninguém tem que bajular ninguém, não é isso. Mas a gente tem que saber ser profissional. O psicólogo, quando ele vai te atender, ele sabe o que você precisa ouvir, ou o porquê que você está lá. Hoje as pessoas estão morrendo por causa de quê? Por causa de uma depressão. Por que ela está morrendo por causa de depressão? Ou porque não tem dinheiro para pagar suas contas, ou porque tem alguém na família que está morrendo e ela não tem condição de ajudar, ou porque ela sofre no amor, ou porque ela não tem como arrumar um emprego. Eu estou com várias pessoas que precisam de vaga em creche, não é daqui de Osasco, que precisam de vaga em creche, e ela não tem como trabalhar porque não consegue essa vaga há mais de 1 ano e meio. Como que ela vai... Há 1 ano e meio. Como que ela vai sustentar a casa dela se ela não tem com quem deixar o filho dela? O que ela vai ganhar é para pagar ela vai alguém ganhar para cuidar da criança. R$937, que é o salário mínimo, que agora aumentou um pouquinho, R$937, que é o salário mínimo, ela vai gastar 900 para cuidar do filho dela. Ela vai fazer o quê? Então, hoje, a pessoa, para ser um presidencial, ele tem que verdadeiramente... O povo que tem que entender isso. Então, eu ia chegar nessa parte do povo. Aí que vai ser então, na verdade, assim, a gente precisa entender que além dessa pessoa que vai se candidatar à presidência da República, o povo tem que aprender a selecionar isso também. Tem que esquecer, por exemplo, eu tenho acompanhado o Facebook, eu acho mal barato. Tem deputado que está aí há 4 anos e que você não estava vendo a cara dele em nada. Tá aparecendo agora. Agora, eu acho muito engraçado, porque agora ele está voltando a aparecer, ele está mostrando os projetos que ele fez, ele tá voltando à ativa, coisa que ele deveria ter feito aos 4 anos. E se me permite falar... eu sempre fui a favor, eu sei que o programa não é político com relação à minha parte. Aqui o programa é tudo. Mas eu gosto muito do Rogério Lins. Tá. Ele é meu amigo. Isso. E eu acho sim que ele está fazendo um bom trabalho, minha opinião. Ele está fazendo um bom trabalho de divulgação, porque as pessoas têm que saber o que realmente ele está fazendo. Por mais que as pessoas falem assim, ele é garoto Facebook. Eu não acho que ele é um garoto Facebook. Eu acho que ele está fazendo aquilo que, por exemplo, o Lapas poderia ter feito na gestão dele, que era mostrar o que ele realmente estava fazendo. Eu não acho que o Lapas foi totalmente ruim. Não acho, é minha opinião. Ele não foi trabalhado da forma que precisava. E nesse sentido, o Rogério ele é trabalhado para essa situação. Mas assim, ele como gestor de uma das maiores cidades do estado, exatamente, do estado de São Paulo. Só perdeu para a capital. Só perde para São Paulo. Do estado de São Paulo. E 8º federal. Ele tem total capacidade para reaver algumas questões administrativas. Eu já falei isso para ele.
Falei, Rogério, você tem condições de reaver essa situação para o seu governo deslanchar de vez e as coisas acontecerem. Porque também é assim, viu? Ah, não limpou a praça tal, mas aí limpa, você chega no dia seguinte, tem um monte de móveis jogado de novo, tem geladeira, tem fogão. Então, peraí, a gente como população, a gente também tem que ter consciência do que a gente pode e não pode. Tá certo. Falei demais. Eu recebi aqui, me mandaram aqui, porque me passaram que o programa estava bombando, e me passaram uma parte do pessoal que está parabenizando você. É uma parte que imprimiram lá das mensagens. Ai, que aqui, legal. ó. Vou até passar para você depois. Ó. Adriana Farias, mora em Natal, Rio Grande do Norte, e não conheço a Carol. Conheço a sua história, tá vendo? De lá de Natal a pessoa te acompanha. Alexandre Clança, Deus está com você. Adriana Farias, Deus vai fazer justiça e está no controle. Guilherme Ariane, Carol me representa. Alexandre Clança, estou aqui. Júlio Cerqueira, Liberdade para o Belo. Carol Guerreira. Gelma Cerqueira, Liberdade para o Belo, Carol, mulher maravilhosa, obrigado ao programa. Ao Nilson, obrigado por estar assistindo aí, parabéns por ter mandado aqui, parabenizando ela, que realmente ela merece isso. A TV Osasco, Deus abençoe vocês. Alexandre Clança, estamos junto. Rosane Herr, hashtag Carol me representa. Priscila Idem, Guilherme Ariane Idem, Carol me representa. Malila Cristina, estou assistindo. Júlia Cerqueira, Liberdade para o Belo. Rosana Herr, Liberdade para o Lerilson, que deve ser alguém. É meu lá. marido. É Lerilson o nome dele? Tá. Lerilson. Tati Almeida, lindas. A Carol. Alexandre Clança, parabéns, Carol. Júlia Cerqueira, está aqui. Rosane Herr, está aqui. Vou passar para você. Posso ler mais dois que entrou aqui agora? Pode. A Adriana Farias, que é de Natal, ela coloca assim: essa mulher era para ser homenageada como uma grande mulher guerreira. Ela nos representa. Aí eu tenho o Pedro Santana, que inclusive ele é meu primo. Aí sim, Carol, você tem futuro, o povo gosta de pessoas como você. A Gelma Cerqueira, ela coloca: concordo sobre o senhor prefeito Rogério Lins, mas acho que ele não está sendo tão bem assessorado. O Pedro Santana coloca que ele é de Santana de Parnaíba. Deus está contigo, amiga, te amo. Eu estou muito feliz, gente, por todo esse carinho, obrigada. Vamos para cima, vamos adiante, vamos continuar com esse trabalho. Tá certo. Você queria falar alguma coisa, Wanda? Eu estava falando aqui do Rogério Lins, aqui eu concordo com você, Carol. O grande problema que acerca o Rogério os papagaios de pirata dele lá, os amigos Facebook, né, que ele tem do lado, que diz que é assessor, né? Rogério, eu vou falar bem na sua cara, eu falei isso pra você esses dias. Você tem um futuro brilhante dentro da carreira política, né? Até um assessor seu, né? Porque eu falo que assessor é gênio do mal, né? Caiu aqui o gravador aqui. Assessor é gênio do mal. Eu sempre falei isso. Porque ele é o cartão de visita do político. Então, você precisa repensar esse pessoal que anda do teu lado. Tem um cara que comprou um telefone na Casa Bahia para prestação, que ele não fala com ninguém, né? Até um tempo atrás, lá no bairro de Jardim da Beira, ele vinha em beira de campo, lá na Praça da Fonte, fazendo o samba. E hoje ele comprou um telefone bonitinho, né? Grandão, né? E fica com o telefone na orelha, você chega perto dele, então, não sei o quê. Ô cidadão, magrelinho de óculos, né? Não precisa nem falar o nome, todo mundo sabe quem é. Ninguém te conhece, cara, ninguém sabe quem é você no contexto da ordem. Olha que eu trabalhei por 25 anos, ao lado do Dr. Celso, trabalhei na Associação Polícia Município, Palácio do Governo, lá da Câmara de Deputados Federal, na Assembleia Legislativa, conheci os homens mais importantes do político do Brasil. Conheço. Você não conhece nem quem é o cara que mora do lado da sua casa, lá no Jardim de Abreu. E você fica com o telefone da orelha e está falando com o Clinton, com não sei quem, com o Nelson Mandela. Para, pelo amor de Deus. Vou comentar um assunto com você. O Jô Antiori fez aniversário essa semana, não fez? Isso, foi aniversário dele, o Rossi estava lá. Fez uma tremenda festa lá no Platino, não fez? O pessoal do Lions Club, do Rossi. E quem surpreendeu lá foi o Rossi, é verdade? É verdade. Elogiou muito ele. Elogiou. Eu sei não isso, olha. Eu tô achando que o Rossi vai ser candidato. E outra coisa, hein? Tô achando. Eu perguntei isso para ele, segunda agora eu vou estar na rádio de novo. Mas na outra semana retrasada que eu tive lá, eu perguntei para ele, você vai sair candidato mesmo, Rossi? Outra coisa, vou sair candidato. O filho do Antiori veio candidato pelo PSD, do Lauro Alencar, né? A filha dele tá com problema, coitada. Ela está passando por dificuldades, a Ana Paula fez o transplante de rim. Mas ela vai ficar bem. Tem que andar com a máscara e tal. Eu não sei se ela vai conseguir realizar o sonho dela de sair candidata. Só para dar uma fechada, Nilson, eu tenho que concordar. Eu acho que o Rogério ainda tem mais 3 anos de administração, ele vai fazer um grande trabalho. Ele vai fazer um grande trabalho. A gente sabe que ele tem vontade, é um bom menino. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui uma vez com o Rogério na casa de um senhor lá
lá na rua Martins Fontes. Esse senhor tinha uma ferida imensa no corpo. O Rogério, ele nunca abriu a boca. Eu vou falar para vocês que eu estava com ele, ele me convidou, vou comigo. Ele não falou para mim o que era, eu fui com ele lá. O Rogério fez muito trabalho social para muita gente. Muita gente. Sem que Sempre foi teu vizinho no Jardim de Abril? Você morou no Jardim de Abril, meu vizinho, né? E uma pessoa do bem. Ele sempre fez muito favor para muita gente, ele nunca abriu a boca. Eu vou falar. Nunca abri na boca. O que precisa para dar certa administração dele? Olha, Então, vamos lá. para a administração dele ser primeiro é o seguinte. Jogar aberto. Jogar aberto. Tem que mandar esses assessores dele que andam em volta dele, que tudo ruim. Não entende nada de política. Não sabe o que é política. Não sabe o que é política. Política, teve um secretário que diz assim, nós somos servidores, estamos aqui para servir e não ser servido. Então, os caras que foram do lado, o poder é efêmero, ele tem hora para começar e hora para terminar. E esses caras que estão à sua volta, Rogério, não vão te levar a lugar nenhum, vão te enfiar no buraco. E tem gente boa sobrando em Osasco. E tem gente boa em Osasco, o Nilson falou tudo, tem gente boa sobrando. Muita gente boa de lá de Aí trás tem que um entende muito cidadão de dentro da política prefeitura e não é que aproveitado. Veio falar para mim, falar mal do Gelson. O Gelson é um articulador político, por isso que eu estava falando do Gelson aqui. O Gelson elegeu o João Paulo, elegeu um monte de cara. Eu perguntei, você elegeu quem? Nem síndico de centro de Umbanda você consegue ser, meu filho. Você é ruim demais. Você é ruim demais. Eu não sei. Aí, Rogério, aí você contrata essas encrencas, né? Porque você é tudo encrenca. Isso é tudo fim de feira. Olha, cara, eu vou falar pra você, fim de feira é comer pão com melancia. Entendeu? E empurrar rabelo na pegar madeira, fruta na assim. xepa. Aí o cara chega lá na prefeitura, olha, filho, só pra fechar o programa, tá acabando? Tá. Aprenda uma coisa para você. Eu vou fazer 58 anos, dia 6 de maio. Estou nessa vida política desde os 13 anos, porque meu pai me levou lá há 44 anos. Eu tenho trocentos parentes lá dentro da Câmara, que foi, né? Eu tenho um parente que foi deputado e hoje ninguém sabe quem ele é. Um cara ruim pra caramba, né? E tem mais um que está lá na Câmara, né? Ele disse que tem 89% de aprovação, vai ser deputado estadual. Ele acredita que ele é o supra-sumo, pelo amor de Deus. Então o que acontece? Rogério, pensa bem, dá uma repensada na tua assessoria. Você é um bom menino, eu te respeito e eu sei que você vai fazer um trabalho, eu acredito em você. Você é um jovem dinâmico, mas não seja amigo, esses amigos de Facebook que você anda do seu lado aí, isso aí é tudo macumba feita com caldo de guiné, meu filho. Isso aí é defunto ruim. Sai de perto desses caras. Isso não vai te levar... Você é macumba feita com caldo de guiné. Você imagina você... E o caldo de guiné é aqueles que vêm do Paraguai, que vem vagabundo. Né? Você tem tudo para virar aí um grande deputado estadual, né, Carol? Federal, um governador. Não vai levar esses caras, não, porque você não vai para lugar nenhum. Estamos encerrando o programa, agora vamos finalizar aqui com a Carol, né, Carol? Carol, passa de novo o endereço do Facebook. A minha página no Facebook é Carol Cerqueira, com C. Meu telefone é 11 94739 2130. Pode me chamar. Fala bem devagar. 94739 2130. Tá. Pode me chamar. Você que tiver qualquer dúvida, que precisar de uma força, uma palavra, a gente está à disposição. É meu WhatsApp. Quem não marcou, não tem problema, porque vai virar um vídeo agora no Facebook. Vai ficar disponível no Facebook, essa entrevista nossa. Então, e na minha página também tem meu telefone liberado. Na página do Facebook? Na página do Facebook. Tá ok. Pode continuar. Eu quero te agradecer por essa rica e grande oportunidade de falar desse trabalho. Eu estou maravilhada. Eu confesso que eu estava um pouquinho nervosa. Falei até para o Wanda. Falei, Wanda, eu nunca tive na televisão. Mas eu estou muito feliz, eu te agradeço, espero estar aqui outras vezes para a gente continuar falando desse trabalho. Claro. E você que tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. Tá bom, então é o seguinte, você fala de novo o teu Face, ainda falta 2 minutos para encerrar. Tá. Pode falar o teu Face de novo. A minha página no Facebook é Carol, a minha fanpage é Carol Cerqueira. Carol com C e Cerqueira com C também. Tá certo. Agradecer, tá aparecendo o telefone aí na tela, isso aí, ó, já tá aí, ó. Se quem quiser anotar, nós vamos dar um tempinho aí com o telefone, você anota aí. Ô, Vando, muito obrigado pela sua participação, tá certo? E você vai voltar mais vezes aqui, porque nós estamos em ano eleitoral, nós precisamos de gente bem polêmica. Estou recebendo aqui umas mensagens aqui lá de Sergipe, né? A Gisele está agradecendo a Carol, viu, Gisele? Olha que legal, Sergipe. Obrigada, Gisele. A professora, ela está me mandando aqui no meu WhatsApp, né, a pessoa, parabenizando o seu trabalho, né? Muito obrigado. Nilson, agradeço a oportunidade. Até peço desculpa, porque eu sou meio sátiro, né? Que nada. Eu gosto de fazer uma sátira. A gente tem que ser verdadeiro, não pode ser falso. Se você quiser entrar no meu Facebook, não adianta
adianta você se fazer papel de algo que você não consegue ser. Você tem que ser verdadeiro, autêntico. Você é autêntico. Porque assim assim, como eu tento ser o também. meu Facebook é Vando Neto, né, com W. E se você quiser falar mal de mim, pode ir lá também, né? Que tá cheio de cara lá que esses amigos de Facebook entram lá no meu Facebook e falam mal de mim. Eu acho que eu tô preocupado. Filho, deixa eu te falar uma coisa pra você. Vou fazer 58 anos de idade. Não bato palma pra louco dançar. Tá certo. Tá bom? Olha, nós vamos encerrando o programa Fala a Verdade. E eu tenho uma promessa aí do promotor, do Gustavo Albano, que ele vai vir no meu programa. Eu não sei quando, mas vai vir. Ele falou assim, vamos dar um tempo que eu quero ir no teu programa quando tiver mais novidades, são essas. Ixi, muitas, hein, Ele Nilson? falou para mim. Então, Gustavo Albano, eu tenho a promessa que ele vai vir aqui no meu programa, tá bom? Eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai ficar feliz e tem muita gente que vai ficar meio preocupado aqui na cidade. Certo? Então tá. Eu quero desejar para vocês um excelente final de semana. Obrigado pela presença. Obrigada, Nilson. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Vando. Nilson. Fiquem com Deus e logo mais às 15 horas temos aí o Alexandre Frota com o programa dele, tá certo? Acho que é superatividade, uma coisa assim o programa, não está aqui marcado para mim. Autenticidade. Eu vou gritar lá, autenticidade. Então tá bom, assista o programa dele, eu assisto, procuro assistir quando eu posso, um programa maravilhoso. Vocês fiquem com Deus, bom final de semana e sexta-feira estaremos de volta com um novo convidado no nosso Fala a Verdade. Abraço a todos e beijos.